Godo era um entregador patético, tão quebrado que nunca poderia sonhar em transar. No entanto, tudo muda quando ele se apaixona tanto por uma Bede que acaba destruindo uma divindade para salvá-la, concedendo-lhe o poder de destruir os deuses e levar suas deusas para fazer coisas pecaminosas com elas. Tudo começa quando Godo tenta se orientar na Itália, procurando uma mulher a quem seu avô lhe pediu para entregar uma pedra gravada. Enquanto se pergunta se uma chave de Rolls Royce está escondida na pedra, Erika se aproxima dele armada com uma faca e uma língua que soa como um idioma incompreensível. Quando ele consegue se apresentar em inglês, a garota se pergunta que gênio deixa um idiota com espaguete no lugar do cérebro solto sem ajuda. Ela então pede que ele entregue o grimoire. Enquanto seu cérebro fica em um loop, Erika diz a ele que reconhece o Grimório porque é uma cavaleira da Cruz de Cobre Preto. Godo então diz que é apenas um entregador e não pode atender ao pedido dela. Antes que ele termine, Erika faz um movimento à la mulher gato, fazendo Godo se perguntar se está sendo assaltado. De repente, eles são interrompidos pela aparição de um deus herege. Justo quando Godo pensava que deveria conseguir o telefone dela, Erika foge do local em um carro dirigido por Ariana, sua ajudante. Enquanto se aproximam do monstro em fúria, Erika se separa de seu veículo e de repente se transforma em sua roupa de trabalho. Ela então ataca a besta, mas falha em acertar. Enquanto isso, enquanto Godo corre como o perdedor que era, ele cai e deixa cair o Grimório. Nesse momento, ele encontra Veretragna, um deus em miniatura que revela que tem revivido os velhos deuses para lutar contra eles simplesmente porque estava entediado. Para ficar fora do drama, Godo diz que só veio entregar o Grimório de seu avô e pede a Veretragna que o devolva. Divertido, Veretragna entrega o Grimório a Godo e diz que confiou a ele. Enquanto Godo pensa que deve estar delirando, um cavalo aparece de repente ao seu lado, e o Grimório brilha. Depois disso, Godo se encontra sozinho no beco e se pergunta se está drogado com alguma coisa. Enquanto isso, Erika luta contra o deus herético e é jogada como um lenço de papel após finais felizes. Por sorte, Godo chega a tempo de salvar o magro traseiro dela de cair. Depois disso, o deus herético convoca um tornado e desaparece. Pouco depois, Erika dá uma aula de teologia para Godo e pergunta a quem ele planeja entregar o Grimório. Ele então revela que é uma mulher chamada Lucretia. Erika então diz que Lucretia é uma maga poderosa e pergunta por que ela daria um relicário tão poderoso para um homem. Em resposta, Godo diz que seu velho é muito bom de lábia. Depois disso, Godo aponta que o trem deve ter sido roubado e Erika diz que eles poderiam pegar o carro dela. Nesse momento, Godo diz que não poderia pagá-la de volta, já que não herdou as habilidades do avô. No entanto, Erika responde dizendo que está mais interessada no Grimório do que no Magnum dele. Alguns momentos depois, após a direção infernal de Ariana, eles chegaram à residência de Lucretia e foram recebidos por um gato. Quando encontraram Lucretia, Godo ficou surpreso, pois não esperava encontrar uma gata. Lucretia então explica que não envelhece e pergunta se Godo gostaria de experimentar seu cookie. Em resposta, Godo diz que está se guardando para mais tarde. Deveria ter sido eu, não ele. Depois de verificar o Grimório, Lucretia joga-o de volta para Godo e diz que é desejo de Deus que ele o tenha. Erika então protesta, dizendo que Godo não sabe nada sobre magia. Mais tarde naquela noite, após esvaziarem várias garrafas de vinho, Godo ajuda Erika a ir para um quarto. Isso mesmo, garoto. Pensando que era a Ariana, Erika pede para ele fechar o zíper dela. Depois que ele tira as roupas dela, ele vislumbra o paraíso e rapidamente a cobre para prevenir explosões no cérebro e nas calças. No entanto, para seu desespero, Lucretia bloqueou a porta do quarto. Na manhã seguinte, Godo acorda com um punho de ferro e uma Erika furiosa exigindo que ele morra no local. Enquanto Godo tenta se explicar, eles são interrompidos por um som e uma súbita chuva torrencial. Imediatamente foram verificar e encontraram Melkart, um deus gigante passeando. Erika tentou iniciar uma conversa com ele, mas obviamente não era o tipo dele. Depois disso, Erika diz que tem que impedir os deuses de lutarem, já que é seu dever como cavaleira proteger as pessoas. Depois, enquanto Ariana os conduz ao local, Godo se lembra do que Lucretia lhe contou sobre as habilidades do Grimório. Ela também lhe disse que o Grimório contém uma das habilidades de Veretragna. De repente, Erika se aproxima dos deuses e conjura um escudo. Quando Veretragna e Melkart estão prestes a se destruírem, Erika interrompe e implora para que parem. Veretragna tenta acertá-la com vários raios, mas Godo a resgata e a leva para um lugar seguro. Enfrentando Melkart, Godo oferece reter o último poder de Veretragna no Grimório em troca da proteção de Melkart. Melkart aceita a oferta e conjura uma cúpula protetora contra os ataques de Veretragna. Ao ver isso, Veretragna invoca sua espada dourada e tenta cortar a cúpula. Nesse momento, Godo usa a habilidade de Veretragna armazenada no Grimório contra ele e rouba sua espada dourada. Enquanto ele se pergunta como usá-la, Erika o beija para ativar a espada. Então Godo ataca Veretragna usando a espada e se torna um matador de deuses. Mais tarde, em um sonho, Godo encontra Pandora, que lhe diz que ele se tornou um campione por matar um deus. Quando ele acorda e se veste apressadamente para a escola, fica surpreso ao encontrar Erika em sua cama com seus bolos de arroz em exibição em HD. Ela então pede para ele pegar um café, enquanto ele grita em desespero. Pouco depois, a irmã de Godo, Shizuka, faz papel de conselheira amorosa, enquanto Godo explica como Erika pegou a febre do amor depois que se encontraram na Itália.
Ao ouvir isso, Erika revela que tiveram uma noite juntos e um beijo de despedida na Itália, enquanto Godo fica em pânico. Enquanto discutiam, Erika usou seus encantos, e Godo perdeu a voz. Depois de desviar o olhar, ele tenta dar uma espiada, mas sua vida é interrompida por Shizuka. Mais tarde na escola, um colega conta para Godo sobre uma gata italiana que vai entrar na classe, mas a mente de Godo está cheia de lembranças de sua aventura na Itália. De repente, Erika foi levada para a sala de aula e apresentada aos alunos. Ela então declara abertamente seu amor por Godo, surpreendendo toda a turma. Depois disso, Erika obriga uma garota sentada ao lado de Godo a encontrar outro lugar enquanto ele entra em pânico. Como lobos famintos, os garotos da turma atacaram Godo por estragar suas chances com a nova gata. Enquanto eles tentam despedaçá-lo, Erika atiçou suas chamas. Depois que Godo consegue se libertar, ele agarra sua mão e a puxa para fora da sala. Ao sair, ele descobre que puxou outra pessoa, que então se apresentou como Yuri. Mais tarde, enquanto vão para casa juntos, Godo diz a Yuri que Erika é apenas uma fã apaixonada. No entanto, Yuri o reconhece como um rei demônio e pede que ele a puna por enganá-lo. Enquanto o cérebro de Godo entra em pane, Amakatsu se junta a eles e se apresenta. Em seguida, ele explica que ele e Yuri são membros de uma organização que regula indivíduos relacionados à magia. Ele então revela que Yuri foi instruída a enganá-lo para que ele a agarrasse porque a organização precisava entrar em contato com ele. Logo depois, Yuri se junta a eles e pede desculpas por enganar Goto. Sentindo-se constrangido, Goto diz a Yuri para parar com a formalidade e chamá-lo pelo nome. Amakatsu então revela o envolvimento de Erika na Cruz Negra de Cobre. Mais tarde, Goto chega em casa e encontra Shizuka aborrecida, que então acerta sua cabeça como se fosse um jogo de acerte o rato. Depois disso, Shizuka pergunta por que ele está em alta no X por maltratar a garota mais bonita da escola. Em resposta, Goto diz que é inocente, mas Shizuka se recusa a acreditar nele. Então ele se afasta dela. Depois, ele se lembra da especulação de Amakatsu de que Erika estava em uma missão para seduzi-lo a se juntar à Copper Black Cross. Enquanto pensa em voz alta, Goto de repente encontra Erika deitada ao seu lado e se irrita. Ele então diz a ela para parar de tentar seduzir alguém que ela realmente não gosta. Em resposta, Erika sugere que passem um dia juntos para que ela possa mostrar a ele o que realmente sente. No dia seguinte, enquanto esperava por Erika, Goto lamentou sobre o custo de voltar para Peitalia apenas para passar um dia com uma bela. Em resposta, Ariana diz a ele para ter paciência e vai embora. Depois disso, Athena aparece de repente e desafia Goto para uma luta. Em resposta, Goto diz que não está interessado em uma luta. No entanto, Athena tenta atacá-lo, mas para e desaparece quando Erika chega. Pouco depois, Erika apresenta Goto aos representantes da Sociedade dos Magos, que haviam solicitado ver quão forte ele era. De repente, Erika conjura sua espada e ataca Goto com ela. Enquanto duelam, Erika rasga a camisa dele e Goto surta. Depois disso, Erika conjura um leão de aço que ataca Goto, mas ele reage usando uma de suas habilidades, surpreendendo seu público de esquisitos. Em retaliação, Goto avisa Erika e conjura um javali que causa enormes estragos, enquanto os representantes se maravilham com a cena e decidem confiar um instrumento divino a Goto. Ele prende Erika no chão e pergunta se ela quer mais ação. Erika responde dizendo que estão na posição certa para uma celebração. Com medo de ser pai, Goto se levanta de um salto e exige que ela diga como se sente. Nesse momento, Erika confessa que escolheu estar com ele não porque ele é ou por ordens de seus superiores, mas porque realmente o ama. Depois disso, ela conjura uma medalha de aparência estranha e a mostra para ele. Algum tempo depois, enquanto Yuri se dirige para a escola, Amakatsu a intercepta e pede que verifique se Goto possui uma medalha redonda chamada Gorgoneion. Ao chegar à escola, ela encontra Goto, mas não consegue se aproximar dele por causa de sua sombra humana. Enquanto isso, Athena consegue sentir a presença do Gorgoneion, então ela lança um feitiço para encontrá-lo. De volta à escola, Erika ignora suas madeixas masculinas transbordantes de desespero romântico e caminha pelo corredor enquanto outros alunos babam de admiração. Ao entrar na sala, ela pergunta por que Goto parece um balão murcho. Em resposta, Goto diz que está preocupado em ser uma mancha em sua imagem perfeita. Erika então o consola, dizendo que ela é tudo o que ele precisa para ser feliz na vida. Tendo tido o suficiente de suas bobagens, ele deixa a classe e encontra Yuri, que então pergunta se eles podem conversar mais tarde. Pouco depois, Goto encontrou Yuri no telhado e ela perguntou se ele tinha o Gorgoneion, um instrumento divino que poderia trazer o caos ao mundo. Goto responde e diz que ela está enganada, já que o grimório de seu avô já era dor de cabeça suficiente. Depois ele pergunta a Yuri como é o Gorgoneion e ela descreve a medalha. Nesse momento, Goto entrega o Gorgoneion a ela e diz que pensou que era apenas um pingente de competição. Depois de obter permissão para falar livremente, Yuri faz Goto perceber o quanto ele é insensível. Mais tarde no santuário, Yuri conta a Goto sobre a profecia da princesa Alice, que prediz o fim do mundo quando uma deusa rebelde obtém o Gorgoneion. Goto então pergunta se ele pode ser destruído, mas Yuri diz que só pode ser selado com muito tempo e magia.
Erika então se junta a eles e pergunta por que Yuri está mexendo com o brinquedo humano dela. Yuri então acusa Erika de tentar iniciar o fim do mundo. Ao ouvir isso, Erika diz que só ela pode decidir o destino do mundo. Depois ela pergunta se Yuri poderia escanear o Gorgoneion usando sua visão espiritual. Quando Yuri faz isso, ela descobre que a deusa desonesta é Athena. Ao ouvir isso, Gugu e Erika partiram para encontrar Athena e ganhar tempo suficiente para Yuri selar o Gorgoneion. No caminho, Erika diz a Goto para se preparar, já que sua oponente é uma filha de Zeus. Imediatamente, Athena aparece diante deles e declara sua intenção de lutar com Goto pelo Gorgoneion. No entanto, Goto diz que prefere aplaudir a deusa do que lutar com ela. Athena então revela que pode sentir a localização do Gorgoneion e lança um ataque que Erika bloqueia. Depois disso, Athena diz que Goto é uma ameaça, apesar de parecer magricela. Em seguida, ela diz que resolver o conflito pacificamente a entediaria até a morte, então aprisiona Erika em uma barreira e derruba Goto com um beijo da morte. Neste momento, Erika rompe a barreira e ataca Athena, que tinha reflexos melhores do que Hitachi. Após vários ataques falhos, Erika consegue prender Athena e foge com o corpo de Goto. Enquanto isso, Yuri é parada por Liliana, uma cavaleira da Cruz Negra de Bronze, que exige que ela entregue o Gorgoneion. Em resposta, Yuri diz que deve ser selado imediatamente. Liliana então decide pegar a força, mas quase é derrubada por Amakatsu, que desvia para salvar Yuri. Mais tarde naquele dia, Goto acorda com Erika, que então o elogiou por estabelecer um novo recorde para a ressurreição mais rápida dos mortos. Goto pediu desculpas por deixar uma garota chutá-lo quando Erika diz que ele tem de compensá-la de alguma forma. Quando Goto fica nervoso e diz que poderiam ser vistos, Erika diz que podem ir para o quarto dela. Goto então desvia, perguntando sobre Athena, e Erika diz que ela provavelmente está indo atrás do Gorgoneion e logo o encontrará. Enquanto Goto tenta descobrir seu próximo movimento, ele pergunta a Erika como usar a espada dourada contra Athena, e ela revela que ele precisa saber tudo sobre seu oponente para usar a espada. Para transferir seu conhecimento sobre Athena e as origens do Gorgoneion, Erika beija Goto. De repente, eles foram interrompidos por uma escuridão que engoliu o céu. Quando a escuridão toma conta da cidade, Akamatsu e Yuri ficam presos em um engarrafamento. Enquanto Akamatsu fala sobre a noite sem estrelas, Yuri diz que Athena deve estar vindo pelo Gorgoneion. Akamatsu então sugere que abandonem o carro e corram. Enquanto isso, as habilidades loucas de direção de Ariana foram úteis enquanto ela evitava o engarrafamento. Enquanto ela dirige, Goto vê algumas corujas voando, e Erika diz que são servas de Athena. Nesse momento, Goto percebe quanto ainda precisa saber sobre Athena, e Erika o puxa para perto para continuar seus negócios inacabados de troca. No entanto, Goto diz que estão a um motorista distraído de distância de um vídeo viral de câmera de painel. Yuri então liga para Goto e ele diz para ela chamar seu nome se Athena chegar até ela, e ele estará lá. Yuri então pergunta se essa é uma das habilidades dele, mas Goto responde dizendo que não faz ideia. De volta à cidade, Ariane finalmente descobre o que acontece quando Velocidade encontra estupidez, então Gojo e Erika trocam o cavalo vapor pela força dos pés. No caminho, Erika diz a Gojo que ele tem que aperfeiçoar seu uso da encarnação do vento salvando Yuri quando ela chamar. Ela então acrescenta que Gojo está livre para fazer de Yuri sua amante se ele quiser, e Gojo diz que ela é uma piadista. No santuário, Athena encontra Yuri e exige que ela entregue o Gorgoneion. Yuri se recusa e conjura uma barreira mágica. Em resposta, Athena prova que trouxe uma faca para um tiroteio. No entanto, Liliana salva sua espada e a insta a entregar o Gorgoneion enquanto luta. Entretanto, nem mesmo Liliana foi uma oponente digna. Eventualmente, Athena obtém o Gorgoneion e lança um feitiço que a transforma em sua forma de deusa. Enquanto se transforma, ela libera o vento da morte e Yuri dá uma tragada. Logo depois, Yuri chama por Gojo e desmaia em seguida. Antes que ela pudesse cair, Gojo aparece a tempo de segurá-la. Athena fica intrigada ao ver Gojo revivido e revela que Yuri foi envenenada por seu vento da morte. Gojo então invoca sua espada dourada e cura Yuri. Depois disso, ele dá a Athena uma última chance de partir. No entanto, Athena diz que gostaria de brincar em seu novo modo de divindade. Gojo então pede a Erika para proteger Yuri enquanto ele chuta a Athena. Em resposta, ela o beija para transferir o restante da informação sobre Athena. Depois disso, Gojo se carrega, mas Athena ataca primeiro, colocando Gojo em uma posição defensiva. Gojo então foge enquanto ela o provoca e evoca duas serpentes gigantes. Gojo então diz que é sua estratégia fazer com que ela revele sua carta na manga. Após isso, ele aniquila as serpentes gigantes enquanto fala curiosidades sobre Athena, revelando suas origens e fraquezas. Enfurecida com isso, Athena tenta congelá-lo, mas Gojo se liberta usando sua espada dourada. Ele então a ataca com a espada e diz que ela não é tão má quanto pensa. Nesse momento, inúmeras espadas voadoras de Gojo miraram em Athena e quebraram sua barreira protetora. Eventualmente, Gojo rompe sua proteção, mas esgota as habilidades da espada dourada no processo. Athena percebe e lhe dá uma surra. Justo então, Gojo invoca um cavalo de luz do sol, mas Athena o bloqueia com seu escudo. Felizmente, Erika chega a tempo e dá uma lança a Gojo, que ele usa para atravessar Athena. Isso retorna a Athena à sua forma anterior, e ela pede a Gojo um golpe final. No entanto, ele a deixa ir com vida e com suas riquezas expostas.
Erika pergunta por que ele fez isso, e Gojo responde que está interessado apenas em dar chutes. Depois, Erika continua a ser um incômodo e Yuri se junta a eles. No dia seguinte, enquanto Gojo assiste ao noticiário com Shiska, Erika aparece inesperadamente e traz Yuri junto. Ao chegar, Yuri diz que decidiu sempre falar um pouco de razão para Gojo sempre que ele fizer besteira. Ela então diz a ele que ele e Erika podem enfiar no deles para começar. Irritada, Shiska pergunta a Gojo se ele estava fazendo audições para uma futura esposa. Antes que Gojo possa se explicar, Erika o puxa e exige que eles saiam para a escola. Algum tempo depois, Gojo vai acordar Erika para a escola, então ele caminha de mansinho pelo quarto como se estivesse navegando por um curso de obstáculos de lingerie. Depois de tentar acordá-la, Erika diz que ele tem o charme de uma maçaneta enferrujada enquanto exibe suas curvas livremente. Gojo de repente se vira para evitar encher as calças. Ele a incentiva a vestir algo antes que ele exploda, então ela pede que ele a ajude a se vestir. Gojo apressadamente pega a roupa íntima dela como um robô no piloto automático. Enquanto tenta entender, seu cérebro em espera recupera sinal de Wi-Fi, então ele descarta a roupa íntima. Enquanto isso, Yuri sonha com Liliana recebendo ordens de outra pessoa chamada Vocalin. Mais tarde, enquanto pensava no sonho, sua irmãzinha a surpreende e come sua comida. Hikari então elogia a comida dela e diz que tem certeza de que Gojo vai adorar. Surpresa, Yuri pergunta como ela o conhece. Em resposta, Hikari diz que a Makasu contou a ela e acusa Yuri de tentar encantar Gojo com a comida e mais. Isso transforma Yuri em uma garrafa de ketchup humana, e ela explica que Hikari está enganada, pois ela só quer servir Gojo. Hikari se oferece para embalar mais comida para o futuro cunhado enquanto Yuri sonha acordada. Mais tarde na escola, Yuri vai para a aula e entra quando Erika está aterrorizando Gojo com seu apelo incrível. Enquanto Gojo protesta, Erika refere-se abertamente aos eventos no quarto dela, surpreendendo os colegas de classe. Depois disso, Yuri se aproxima deles e furiosamente diz para eles arranjarem um quarto. Em seguida, enquanto Erika deslumbra seus fãs do campo de beisebol, Yuri pergunta a Gojo se ela está usando magia. Em resposta, Gojo diz que confia nela para jogar de forma justa, mesmo que ela seja principalmente uma dor de cabeça ambulante. Enquanto eles conversam, Erika chama Gojo para brincar de pegar, mas ele se recusa, dizendo que não é seu cachorrinho do amor. Nesse momento, Erika desafia Yuri para uma partida de beisebol, dizendo que ela deve ser boa para alguma coisa, já que é inútil em combate. Yuri aceita o desafio para não perder a reputação e recruta Gojo para ser seu apanhador. A dupla planeja humilhar Erika, mas o bastão de Yuri continua escapando dos arremessos de Erika. Na rodada final, Gojo faz um plano, mas Yuri erra novamente, e Erika consegue adicionar mais uma bola às suas bolas. Enquanto isso, Liliana visita o local onde Goto derrotou Athena e é surpreendida por Amakatsu, que pergunta se ela está procurando algo. Liliana responde vagamente e vai embora. Durante o intervalo do almoço na escola, Yuri pede desculpas a Goto por suas nozes esmagadas e compartilha a comida que trouxe embalada com ele e Erika. Depois que ambos elogiam sua comida, Erika diz que Yuri estava tentando seduzir Goto com sua culinária. Em sua defesa, Yuri diz que é seu dever servir Goto. Nesse momento, Erika pergunta a Yuri se ela tem um telefone e ela responde dizendo que não é boa com eletrônicos. Depois disso, Erika sugere que Goto vá com ela comprar um. Quando Yuri protesta, Erika diz que é sua melhor chance de falar mais com Goto e então de repente concorda. Ela então percebe como isso a faz parecer desesperada e sai correndo envergonhada. Depois disso, Goto pergunta a Erika o que ela estava planejando e ela diz que só está permitindo que ele fique com Yuri por causa das habilidades dela. No entanto, ela jura castrá-lo se ele se envolver com outra mulher. Mais tarde na loja de telefones, Yuri revela que é a primeira vez que sai com um cara. Depois de verificar o estoque, Yuri decide comprar o tipo de telefone de Goto, esperando que ele a ensine a usá-lo. Depois, Goto mostra a Yuri como usar e descobre que ela tem um rosto bonito, mas um cérebro de homem das cavernas. Após horas de treinamento, Yuri está animada por finalmente aprender a fazer uma chamada. Ao chegar em casa, outro campeão chamado Salvatore liga para Goto contando-lhe sobre a presença de Vauban no Japão e suas diversas habilidades. Salvatore então pede a Goto para lutar contra Vauban para se tornar mais forte. No entanto, Goto desliga preocupado. Ele então decide informar Erika, mas disca o número de Yuri por engano. Enquanto Yuri desfruta de um banho, seu telefone toca e ela se levanta para atender a chamada. De repente, Liliana aparece e a agarra. Depois, Yuri acorda na mansão de Vauban. Lá, ele lhe diz que está entediado e precisa dela para um ritual pelo qual ela já arriscou a vida. Ele então decreta que ela pertence a ele agora. Enquanto Yuri está desaparecida, Amakatsu informa Goto e Erika que Yuri foi sequestrada por Vauban. Erika pergunta por que Vauban faria isso, e Amakatsu diz que eles têm um histórico juntos. Ele então pede a eles que ajudem a resgatar Yuri, já que estão ficando sem tempo. Goto revela o que Doni lhe disse no dia anterior e decide ir sozinho. No entanto, Erika insiste que deve ir com ele. Então ele tranquiliza Amakatsu e pede-lhe direções. Enquanto isso, na mansão de Vauban, Yuri recusa o pedido de Vauban para invocar um deus e ameaça tirar sua própria vida. Vauban então convoca alguns guerreiros mortos que ainda o servem para provar a Yuri que a morte dela não o impedirá de usá-la. Ao ouvir isso, Yuri aumenta seu poder e o impressiona com suas habilidades. Pouco depois, Erika e Goto chegam à mansão e são interceptados pelos servos mortos de Vauban. Enquanto Vauban é notificado de sua presença, Erika derrota os servos mortos. Nesse momento, eles encontraram uma bruxa antiga que invocou um golem.
Vendo isso, Erika diz a Goto para guardar suas energias para mais tarde e derrota o Golem facilmente. Enquanto isso, Yuri tenta alcançar Liliana em outro lugar na mansão. Liliana aparentemente não está com humor, pois diz a Yuri que Goto acabou de se infiltrar na mansão. Ela então revela que Vauban estava ansioso por uma luta há muito tempo. Yuri responde dizendo que Goto é um campione amante. De repente, Liliana diz a ela para se preparar para a invocação e vai embora. Simultaneamente, Erika elimina os servos mortos sob o controle de Vauban. Goto pergunta se vai ter alguma ação e Erika responde dizendo que ele vai precisar de força, pois Vauban é o mais implacável de todos os campeões. Pouco depois, quando encontraram Vauban cercado por seus lobos, Goto se identificou e disse que tinha vindo por Yuri. Ao ouvir isso, Vauban pergunta se Goto trouxe algo de valor igual para compensá-lo. Erika então manipula Vauban para acreditar que Goto se tornou amigo íntimo de Salvatore depois que duelaram e descobriram que eram iguais. Ela então tenta instigar Vauban contra Salvatore, enquanto Goto se maravilha com quão criativa ela é em inventar mentiras. Em resposta, Vauban diz que já teve humilhação suficiente de Salvatore e seus amigos. Ele então oferece liberar Yuri e deixá-los ir por 30 minutos, após os quais ele os caçará. No entanto, ele diz que admitirá a derrota se eles aguentarem até o amanhecer. Logo depois, Ariane afasta o trio da mansão. No caminho, Erika diz a Goto que ele teria que enterrar o velho se algum dia quiserem ser livres. Em resposta, Goto pergunta se há alguma fonte de informação sobre Vauban. Erika então diz que não há muita informação sobre ele, já que se tornou campione muito antes do século XIX. Ouvindo isso, Yuri pede que a levem de volta para Vauban. Nesse momento, Erika lembrou-a de como ela mal sobreviveu ao último ritual. Depois de 30 minutos, Vauban soltou seus lobos, então Ariana acelerou o passo. Yuri então pergunta por que eles estão tão determinados a arriscar suas vidas por ela. Em resposta, Goto diz que é isso que amigos fazem. Depois, Goto devolve o telefone de Yuri e pede para ela não perdê-lo novamente. Os lobos de repente alcançam o carro e Erika pede para Ariana deixá-los em algum lugar aberto. Depois que Ariana vai embora, os lobos alcançam o trio e Goto se prepara para enfrentá-los. No entanto, Erika invoca sua espada e aniquila os lobos. Vauban aparece de repente e pergunta a Goto se ele está pronto para apanhar de um velho e invoca uma legião de cavaleiros mortos. Vendo isso, Goto invoca o cavalo branco que aniquila alguns dos cavaleiros mortos. No entanto, Vauban se transforma em um lobisomem e engole as chamas do cavalo branco. Vauban ri com escárnio e então diz que esperava mais de alguém que derrotou Athena e Salvatore. Depois, ele decide deixar seu exército de mortos lidar com Goto. Enquanto Erika mantém a legião ocupada, Goto agarra Yuri e recua usando a habilidade do raptor, e Erika o segue. Após a retirada forçada, Erika acaba com o último dos guerreiros mortos. Liliana então aparece provocando-a por se exibir enquanto saca sua espada. Vendo isso, Erika invoca sua espada e eles se preparam para um duelo. Depois de usar o raptor por um tempo, Goto fica cansado e ferido, então Yuri tenta curá-lo com sua magia. No entanto, Goto diz que magia normal só funciona nele quando injetada. Nesse momento, Yuri percebeu que Erika não estava sendo atrevida à toa. Em vez de beijá-lo, Yuri o desaponta esfregando seu peito para fazê-lo se sentir melhor. Após um tempo, Goto pergunta a Yuri se ela sabe algo sobre as habilidades de Vauban. Ela responde dizendo que não, mas antes de terminar tem uma visão. Goto pergunta o que ela viu, mas eles são interrompidos por Akamatsu, que anuncia que Erika está em apuros. Enquanto lutavam, Erika pergunta a Liliana se Vauban tem suas fotos nuas, já que ela não serviria de bom grado a tal objetivo final. Liliana então culpa Erika por inspirar seu avô com a ideia quando ela seduziu Goto e tornou-se sua amante. Yuri de repente aparece e tenta parar a briga e pede a Liliana que se junte a elas. Mas Liliana recusa e diz que é uma cavaleira leal. Liliana se move para atacar Erika, mas para quando Erika fala sobre um romance secreto que escreveu. Usando isso como vantagem, Erika então convence Liliana a ser sua melhor amiga. Enquanto isso, Goto pede a Yuri para contar a Erika sobre sua visão para ver se ela sabe algo sobre isso. Em seguida, Vauban instrui seus cães fantasmas a encontrar seus oponentes. No entanto, Goto e os outros o encontraram primeiro. Nesse momento, Goto faz seu discurso de guerreiro e Liliana apresenta sua demissão. Depois disso, Vauban se transforma em um lobisomem e Erika beija Goto, transferindo informações sobre Vauban para ele. Goto de repente puxa sua espada dourada e revela o passado de Vauban enquanto o corta com 1 milhão de espadas. No entanto, Vauban se transforma de volta e invoca mais guerreiros mortos. Após Vauban ordenar o ataque, Erika e Liliana bloqueiam os golpes e Yuri de repente tem uma visão. Ela então diz a Goto que é possível fazer a sua espada. No entanto, quando ele tentou, não funcionou. Erika então aponta que ele precisa de algum conhecimento sobre seu oponente para que funcione. Yuri então se aproxima de Goto e o beija para transferir seu conhecimento, mas nada acontece. Enquanto isso, os guerreiros mortos de Vauban cercam Erika e Liliana enquanto Vauban os provoca. Depois disso, Yuri diz a Goto que o beijo precisa ser verdadeiro para funcionar.
Então eles tentam novamente e a espada dourada de Godo de repente se energiza. Depois disso, Godo derrota os guerreiros mortos de Vauban. Quando achavam que havia terminado, Vauban evoca as deidades do tempo, o que lhe permite controlar o clima. Ele então tenta fazer um churrasco de Godo. Felizmente, Godo escapa e bloqueia seus ataques subsequentes. Em seguida, Godo lança um feitiço que lhe permite controlar relâmpagos e retribuir os gestos. No entanto, Vauban evita o ataque e se prepara para retaliar. Nesse momento, as garotas se energizam e cercam Godo para protegê-lo do ataque. Depois disso, Godo canalizou a força de seus companheiros e derrotou Vauban com uma explosão de relâmpagos. Vauban rasteja para fora do local da explosão e se prepara para outro ataque. Yuri então lhes diz para pararem a luta, pois já é amanhecer. Vauban então admite a derrota e jura esmagar Godo na próxima vez que se encontrarem. Depois disso, Vauban e seu exército de mortos desaparecem. Depois, Yuri desmaia, mas Godo a segura e pergunta se ela está bem. Liliana então explica que canalizar sua força deve tê-la exaurido. Neste momento, Erika finge estar exausta também, então Godo corre para ajudar, mas ela o agarra e o beija enquanto Liliana fica com nojo ao ver isso. Algum tempo depois, durante umas férias em uma praia com Lucretia, Yuri, Erika e Ariana, as garotas jogam vôlei. De repente, Godo é atingido pela bola e as garotas correm para vê-lo. Logo em seguida, elas começam a se acusar, e Lucretia intervém, alegando ser uma das amantes de Godo. Enquanto discutiam, elas apertam Godo entre seus airbags, fazendo-o se perguntar se estava no paraíso. Mais tarde, Lucretia junta-se a Yuri na fonte termal e tenta iniciar uma conversa. Yuri então diz a ela que elas não são amigas, já que ela tentou roubar seu homem mais cedo. Nesse momento, Lucretia estende a mão e agarra os melões flutuantes de Yuri. Enquanto Yuri grita de prazer, Ariana as interrompe e diz que trouxe leite para elas. De repente, Ariana escorrega e fica coberta de leite. Enquanto isso, Erika estava animada para passar um tempo sozinha com Godo em um barco. Godo então diz que ela poderia ir para a cadeia por sequestrá-lo. Em resposta, Erika diz que teve que tomar a iniciativa, já que ele não tem coragem de fazer isso. Sim, querida. Godo então se lembra de como tinha planejado uma escapada privada na Itália, mas foi sabotado pelas mulheres. Imediatamente, Erika solta Godo, e ele mergulha no rio e nada até a margem. Ao chegar lá, encontra as mulheres desfrutando da fonte termal e tenta correr, mas Yuri o impede e lhe dá uma lição sobre como não perder o cartão V. Enquanto ela reclama, a toalha de Yuri cai, dando a Godo uma visão completa de seus tesouros escondidos. Mais tarde naquela noite, Godo tenta escapar para manter a sanidade, mas é interceptado por Athena, que então lhe diz que uma batalha pode estar se aproximando. Depois disso, ela o leva de barco para mostrar algo em que ele estaria interessado. Enquanto isso, Salvatore encontra um caminho para uma câmara subterrânea sob Nápoles. Pouco depois, ele encontra o Erineion, um grimório em forma de pilar de pedra, e tenta tocá-lo. No entanto, Liliana de repente o impede e se apresenta. Salvatore então desembainha sua espada e diz que quer o poder do Erineion só para ele. Liliana o avisa para não fazer nada estúpido. No entanto, ser estúpido é o que ele faz para se divertir, então Salvatore se prepara e golpeia o Erineion. Isso libera uma explosão de energia mágica que se transforma em um dragão no céu. Enquanto isso, Godo e Athena avistam o dragão do barco. Athena então diz que é uma besta divina que atraiu um deus problemático. Enquanto o dragão voa pelo céu, ele é atacado por Perseu, o deus problemático. Liliana localiza o dragão onde ele caiu, e Perseus aparece de repente, apresentando-se como um lendário matador de dragões. Ao ouvir isso, Liliana diz-lhe para poupar o dragão, pois haverá consequências se ele o matar. No entanto, Perseu insiste que é seu dever matar dragões, e ninguém pode impedi-lo de fazê-lo. Depois disso, Perseu ataca o dragão, mas é parado por Ática antes de desferir o golpe final. Athena então absorve o dragão mágico enquanto Perseu desembainha sua espada e se prepara para a luta. Neste momento, Godo intervém e tenta impedi-los de lutar. Perseu identifica Godo como um matador de deuses e decide lutar com ele em vez de Athena. Liliana de repente ajuda Godo a escapar da área e sugere que eles se escondam em uma filial da Cruz Negra de Cobre nas proximidades. Depois, Liliana explica o que Salvatore fez e diz que precisam eliminar Perseus o mais rápido possível. Em resposta, Godo diz que precisa transferir conhecimento antes de poder enfrentar Perseu. Ouvindo isso, Liliana pede a Godo que lhe diga o que ela precisa fazer para transferir o conhecimento. Godo então diz que a única forma de fazer a magia funcionar nele é beijando-o. Isso deixa Liliana assustada, já que ela diz que não podem se beijar para salvar o mundo. De repente, Perseu os localiza e tenta atacar. Vendo isso, Godo invoca o javali para salvá-los. Após o ataque, Perseu sobrevive e contra-ataca o ataque de Godo com um feitiço que sela seus poderes. Então, Godo tenta escapar usando o Raptor, mas é atingido pela flecha de Perseus. Depois que Godo cai, Perseus tenta disparar mais flechas, mas é interrompido por Athena, que lhe diz que Godo é um adversário mais interessante quando revive. Surpreso ao ouvir isso, Perseu decide se retirar e continuar a luta quando ambos se recuperarem.
Depois que Perseu parte, Athena pede a Liliana para dizer a Godo quando ele acordar que ela mal pode esperar para chutar seu traseiro patético. Enquanto está inconsciente, Godo encontra Pandora novamente em seus sonhos, e ela diz para ele garantir que derrote Perseu enquanto o incentiva. Mais tarde, Godo acorda com Liliana surtando porque ele esqueceu de notificá-la antes de morrer, e curado depois que ela pensou que ele tinha ido embora para sempre. Godo então pede desculpas a Liliana. Liliana de repente percebe que está falando com um rei e implora por seu perdão. Em resposta, Godo diz a Liliana que não está ofendido, mas ela insiste dizendo que ele não teria morrido se ela apenas o tivesse beijado. Nesse momento, Karen, uma aprendiz de maga, entra e se apresenta. Ela então conta a Godo que Liliana cuidou dele durante toda a noite. Ao ouvir isso, Godo agradece a Liliana, mas ela diz que foi o mínimo que podia fazer. Karen então diz que ouviu de Ariana que Godo estava de férias aplaudindo as várias amantes dele. Ao ouvir isso, Liliana se desespera, perguntando-se como ele ainda consegue lutar depois de tudo isso. Depois disso, Karen insinua que Godo pode querer também provar um pouco dos sucos dela. Sem pensar, Liliana muda para o modo Adão e Eva, enquanto Godo grita com toda a força dos pulmões. Enquanto isso, tudo parou de funcionar em Nápoles, então as amantes de Godo não conseguiram alcançá-lo. Enquanto Godo e Karen tentam descobrir o que fazer, Liliana se afunda em constrangimento. Godo então tenta fazê-la se sentir melhor, mas ela diz que precisam derrotar Perseus e dá um soco na parede. Enquanto discutiam, Liliana revelou que o nome Perseus significa aquele que vem do leste. Nesse momento, Goto percebe o quanto sente falta da Erika e dos outros. Depois disso, Karen pediu a Goto que os dispensasse, pois tinham assuntos organizacionais para discutir. Após ele sair, Karen aconselha Liliana a conquistar o coração de Goto como um feito para a Bronze Black Cross, mas Liliana fica nervosa e sai. Depois disso, Liliana pega Goto lendo seu romance e ameaça matá-lo. Seu pequeno drama é interrompido por Athena, que então diz que Goto era duro como pregos. Depois, Goto pergunta a Athena como Perseu poderia selar seus poderes. Em resposta, Athena se oferece para contar a Goto tudo o que ele precisa saber com a condição de que ele lhe deve um favor. Antes que Goto responda, Liliana rejeita a oferta, dizendo que não é digno de um rei. Ao ouvir isso, Athena decide se retirar. Mais tarde, Liliana diz a Goto que ele estava fora de linha ao pensar em aceitar tal oferta de um deus herético. Em resposta, Goto pede desculpa por agir sem pensar. Liliana então pede desculpas por ser dura enquanto envergonhava Goto em público. Depois, quando Liliana tenta escrever seus romances, sua imaginação vai longe, então ela exagera. No entanto, Goto acha que ela está nervosa por causa de Perseus e promete derrotá-lo. Logo depois, Liliana serve a Goto um chá misturado com um agente paralisante para impedi-lo de se encontrar com Athena. Ela então promete obter todas as informações sobre Perseu e sai para se encontrar com Atna. Quando Liliana encontra Athena, ela tenta manipular Athena para conseguir a informação. Como punição por isso, Athena tenta verificar o que ela tem, mas é interrompida por Goto, que consegue fazer um acordo e salvar Liliana. Depois que Athena vai embora, Goto desaba nos braços de Liliana e a despede no processo. Felizmente, Goto desmaiou depois disso. Enquanto isso, Salvatore amarra as outras senhoras para impedi-las de chegar a Goto. Ele então diz: Goto não vai melhorar se estiver sempre sendo ajudado por elas. Depois que a paralisia de Goto passa, ele recebe uma mensagem de Perseus convidando-o para um duelo na parte mais distinta das proximidades. Mais tarde naquela noite, Perseus fala com entusiasmo sobre suas conquistas lendárias diante de uma multidão e incita-os a torcerem por ele. Nesse momento, Goto chega e chama Perseu de um deus insignificante faminto por atenção. Em resposta, Perseu diz: tais duelos não devem ser feitos sem testemunhas. Mais cedo naquela noite, em uma conversa com Erika, Karen diz que a única maneira de Goto vencer o duelo é beijando-o. No entanto, Liliana se recusa, dizendo que está reservando seu primeiro beijo para o príncipe encantado. Ouvindo isso, Goto diz às moças que está indo ao banheiro. Depois que ele sai, Karen diz a Liliana que Goto é provavelmente o certo para ela, já que passaram por muita coisa juntos. Em resposta, Liliana diz que Goto já tem um harém de mulheres e não precisa dela. Karen então diz que não há problema em roubar dos outros. Pouco depois, Liliana intercepta Goto enquanto ele está saindo sozinho. Ela então pergunta por que ele está se preparando para uma surra. Goto responde dizendo que não quer perder. Ao ouvir isso, Liliana tenta fazer com que Goto a obrigue a beijá-lo, mas Goto recusa. Liliana pergunta por quê, e ele responde que obrigá-la a fazer isso o tornaria igual a Phobos. Goto tenta ir embora, mas é parado por Perseus, que aparece de repente para levá-lo à arena. Enquanto duelavam, Goto se carregou e jogou objetos contra Perseus. Perseus então pergunta por que ele luta como um maricas, e Goto responde dizendo que não importa desde que ele vença. Ao ouvir isso, Perseus lança um feitiço para selar os poderes de Goto e dispara uma flecha, que tira Goto do caminho. Liliana então vai atrás de Goto para ver se ele está bem. Quando o encontra, ela pergunta qual é o plano dele, e Goto diz que vai descobrir algo. Liliana de repente agarra Goto e o beija. Depois disso, ela pede para ele beijá-la de volta, já que um homem deve tomar a iniciativa. Goto então a beija e ativa sua espada dourada. Depois disso, Liliana pede por mais e diz para ele fazer o que quiser com ela. Enquanto Perseu mira seu arco para disparar outra flecha, Goto surge e revela que Perseu se disfarça de deus grego, quando na verdade é um deus persa.
Após bloquear uma série de ataques, Goto quebra o arco de Perseu, mas é apunhalado pela sua espada em seguida. Usando sua habilidade de camelo, Goto manda Perseus voando com seu super chute. Nesse momento, Perseu retorna e diz que está começando a gostar da diversão. Usando uma habilidade especial, ele comanda Liliana e ordena que ela corte Goto em pedaços. Goto tenta fazer com que Liliana volte a si, mas não consegue. Após ser cortado várias vezes pela espada de Liliana, ela conjurou um arco e mirou em Goto. No entanto, Liliana quebra o feitiço quando Goto chama seu nome e acerta Perseu em vez disso. Em seguida, Goto envolve Perseu em combate corpo a corpo. Quando Perseus fica preso, Liliana dispara suas flechas e o prende a uma coluna. Nesse momento, Goto invoca seu javali, que avança em direção a Perseu. Goto desmaia depois disso, e Liliana decide curá-lo com seu feitiço de beijo. Para seu desespero, Atena aparece e faz isso antes dela, enquanto também lhe dá um beijo extra como recompensa por vencer. Ao sair, Atena pede a Liliana que diga a Goto que eles se encontrarão novamente em breve. Em outro lugar, Perseu aparece e pensa sobre sua derrota. Nesse momento, uma figura sombria apareceu e cortou sua mão. A figura então afirma ser a serpente que se opõe ao céu e se transforma em uma serpente que devora Perseu. No dia seguinte, enquanto Liliana cuida de Goto, Erika e Yuri visitam Goto e continuam sendo um incômodo para ele. Depois disso, elas revelam que Karen contou a elas tudo o que aconteceu. Em sua defesa, Goto diz que Liliana apenas o serve como cavaleira e nada mais. No entanto, Erika discorda. De volta ao santuário, Yuri foi convocado e foi recebida por Ina. Ina então diz a Yuri que ela deve se tornar a favorita de Goto. Em resposta, Yuri diz que não pode, então Ina revela que ela foi escolhida para ser uma das esposas de Goto. Depois disso, elas concordam em compartilhar as suas funções conjugais. Durante o intervalo do almoço na escola, Liliana tenta alimentar Goto enquanto Shiska os observa, esperando que um deles caia e quebre uma costela. Ela então pergunta a Erika e Yuri como elas puderam deixar isso acontecer. Em resposta, Erika diz que Liliana é uma boa adição ao combo delas. Anteriormente, quando Liliana foi transferida para a escola, ela também havia jurado publicamente sua vida a Goto, assim como Erika fez. Depois disso, Liliana cuidava de Goto como uma criança, enquanto as outras meninas observavam. Vendo a expressão preocupada da Yuri, Erika a tranquiliza dizendo que Liliana logo irá esgotar Goto. Mais tarde, Goto encontra uma carta convidando-o para a sala de cerimônia do chá. Enquanto lê a carta, Liliana aparece e pergunta se está tudo bem. Alguns momentos depois, os dois chegam à sala de cerimônia do chá e encontram Yuri e Ina. Ina então se apresenta e revela que foi escolhida para se casar com ele, assim como Yuri e as outras. Goto então diz furiosamente que todos são apenas amigos, surpreendendo Yuri. Ina então pergunta a Yuri se ela sente o mesmo por Goto. Enquanto a boca de Yuri se recusa a abrir, Liliana intervém, perguntando o que Ina planeja conseguir causando problemas. Ina então chama Liliana de concubina de segunda categoria, provocando-a. No entanto, a atenção de todos foi subitamente atraída pela presença de Erika na sala. Ina então diz que estava ansiosa para conversar com Erika. Nesse momento, ambas decidiram ir conversar em outro lugar. Mais tarde, enquanto Goto, Yuri e Liliana esperam por Erika, Goto comenta que Erika está demorando demais, e Liliana diz que ela ficará bem, desde que sejam apenas negociações. Depois disso, Erika chega e Goto apressadamente pergunta se ela fez alguma coisa estúpida. Em resposta, Erika diz que não é uma idiota como ele. Nesse momento, Goto sugere que eles vão comer alguma coisa juntos, mas Yuri e Liliana pedem para deixar para outra hora, e vão embora. Encarando Erika, Goto pergunta se ela quer ir para casa com ele. Erika responde, dizendo que ele poderia passar o dia com Shiska em vez disso. Pouco depois, Shiska estava por perto perguntando sobre a nova garota. Depois, Liliana vai nadar e encontra Yuri meditando no lago também. Elas então se ignoram enquanto Erika observa de longe. Logo depois, Goto e Shiska passam um tempo juntos comendo no telhado da escola. Justo então, Erika interrompe e diz que veio convidar Goto para um encontro. Isso enfureceu Shiska e ela sai irritada. Erika então pergunta a Goto se ele sabe por que Yuri e Liliana estão agindo de forma estranha. Mais tarde naquele dia, Erika liga para Liliana e Yuri para informá-las sobre seu encontro com Goto. Poucos momentos depois, eles saem e Erika pergunta se Goto descobriu para onde estão indo. Vendo a expressão sem ideia no rosto dele, Erika ameaça esmagar o rosto dele. Depois, enquanto ela experimenta uma nova lingerie, Erika pede a Goto para escolher uma para ela, já que ele vai tirá-la em breve. Ao ouvir isso, o cérebro de Goto entra em ação, então ele diz que encontrou um bom lugar para o encontro deles. Depois, eles passaram muito tempo comendo e se divertindo. Depois de tudo isso, Erika pergunta a Goto onde ele planeja levá-la a seguir. Depois de passar pelas opções, Erika decide onde quer ir. Enquanto isso, no santuário, Liliana entra em pânico. Yuri então pede para ela se acalmar, mas Liliana diz que não pode, já que outra pessoa provavelmente está levando o seu homem ao sétimo céu. Liliana pergunta por que Yuri está tão calma, e ela responde dizendo que só está entorpecida pelo choque que levou mais cedo no dia. Erika e Goto exploraram o local onde ele derrotou Atena e relembraram sua primeira vitória juntos. Nesse momento, Ina aparece para desafiar Erika para um duelo. Após cruzarem espadas por um tempo, Goto os impede de se cortarem. No entanto, Ina avança para mostrar sua força, mas Goto a impede e é sugado para o submundo.
Nesse momento, Erika decide ir atrás dele, então Ina também vai atrás dela. Enquanto isso, Athena literalmente aparece de repente na residência de Goto e pede desculpas a Shiska pela visita tardia. Depois, ela pergunta se Goto está em casa. No submundo, Goto anda por aí e encontra uma cabana na floresta. Uma voz então o convida a entrar. Ao entrar, ele encontra Susano, que se apresenta como o guardião de Ina. No dia seguinte, Shiska grita sobre o quão complicado é ter um homem cavando para o irmão dela. Nesse momento, ela vê Shiska cheirando o travesseiro de Goto. Shiska então pergunta quem é Athena para o irmão dela. Em resposta, Athena diz que Goto é um assinante premium de seu Snap privado, enquanto Shiska surta. Enquanto isso, Erika e Ina chegam ao Netherworld e retomam seu duelo pelo coração de Goto. De volta à cabana, enquanto Susano ilumina Goto sobre o Netherworld, Goto subitamente aprende tudo sobre Susano. Isso faz com que sua espada dourada apareça inesperadamente, então Susano diz que teria desafiado Goto para um duelo se não tivesse se retirado. Goto então pergunta por que foi levado para o mundo inferior. Em resposta, Susano diz que só quer transferir algum poder para Ina. Para satisfazer a curiosidade de Goto, Susano lhe dá uma espiada em Erika apanhando de Ina. Susano então diz a Goto que eles têm alguns assuntos para resolver antes que ele possa brincar de cavaleiro de armadura brilhante. Enquanto duelavam, Ina deixou sua espada possuí-la completamente e absorveu a mana de Erika. Depois disso, ela se aproxima de Erika para dar seu golpe final. Enquanto isso, Yuri tem visões das ações de Ina, e revela a Liliana que seus amigos foram sugados para o submundo. Enquanto tentam descobrir uma maneira de trazê-los de volta, Akimaciu aparece oferecendo ajuda. Quando Liliana questiona seu motivo, ele revela que os serviços de Goto serão necessários, já que uma estranha escuridão está cobrindo os céus em todos os lugares. No mundo inferior, Goto chega bem a tempo de salvar Erika. Usando sua espada dourada, ele força a possuída Ina a recuar. Enquanto Erika lentamente perde energia, Goto tenta teletransportá-la de volta para a Terra, mas acaba em lugares inesperados. De volta à residência de Goto, Athena revela que foi queimada e perfurada por Goto, fazendo Shiska acreditar que seu irmão é louco, sem restrições. Athena então ouve sobre o estranho fenômeno acontecendo no mundo todo e desaparece de repente. No submundo, Erika pede a Goto um último beijo caso ela não consiga. Goto responde dizendo que não está no clima para suas piadas. Nesse momento, Erika faz seu último pedido e confessa seu amor por Goto, dizendo-lhe como ele roubou seu coração. Goto de repente beija Erika e grita de frustração em seguida. Justo então, Goto desbloqueia uma nova habilidade do espírito de Veritragna. Depois de fazer Erika prometer ficar sempre ao seu lado, Goto infunde sua magia em Erika e lhe dá proteção divina enquanto ela faz sons felizes. Enquanto isso, enquanto Liliana tenta teletransportar Yuri para o mundo inferior, elas são interrompidas. No mundo inferior, Ena reaparece totalmente possuída por um monstro e ataca Goto e Erika. No entanto, Erika defende-se usando sua espada. Imediatamente, Goto usa a habilidade do Raptor para resgatar Ena da besta, mas rasga suas roupas no processo. Enquanto Goto se desespera ao ver seus frutos proibidos, Ena se transforma e o beija por salvá-la. Nesse momento, Erika chama a atenção de Goto para o monstro, mas eles ouvem um barulho alto, e o mundo inferior de repente desaba ao redor deles. Eles então se encontram reunidos com Liliana e Yuri no santuário. No entanto, o poder da espada de Ena foi absorvido por Metis, a réplica maligna de Athena. Nesse momento, Athena chega, surpreendendo a todos. Enquanto se perguntam o que está acontecendo, Goto revela que aprendeu com Susano que Metis é a mãe de Athena, e uma psicopata cuja lista de desejos inclui engolir o céu e mergulhar o mundo na escuridão. Nesse momento, Erika afirma que o protagonista da profecia da Noite Sem Estrelas era na verdade Metis, e não Athena. De repente, Metis conjura a espada de Ena e causa uma destruição tremenda enquanto tenta derrotar Goto. Felizmente, Athena consegue salvar Goto de sua mãe lunática. Goto então pergunta como Metis poderia empunhar a espada de Ena. Em resposta, Erika dá uma lição de história, explicando por quê. Ela então diz a Goto para levar Athena e fugir, pois seria desastroso se Metis absorvesse seus poderes. Goto então diz que pode enfrentá-la, mas Erika responde dizendo que ele é a carta na manga deles, e não deve ser desperdiçado no início da luta. Ariana e Amaxu chegam de repente em um carro para buscar Goto e Athena, deixando as mulheres para falar sobre seu amor por Goto. De repente, Metis se prepara para outro ataque, e Erika avança para bloqueá-lo. No caminho, Amakatsu pede a Ariana para dirigir em direção ao Monte Fuji. Ele então diz que há um santuário que pode protegê-los e esconder sua presença. Pouco depois, descobriram que Athena havia perdido sua memória e poderes, e concluíram que Metis deve ter absorvido-os. Enquanto isso, Erika luta bem contra Metis, aproveitando a proteção divina de Goto. Liliana então se une a Erika enquanto Yuri e Ena lançam um feitiço para prender Metis. Depois disso, Erika e Liliana atacam Metis juntas, mas são derrotadas. Metis então vai atrás do Goto, causando uma destruição maciça. Goto então enfrenta-a e dá-lhe uma chance de voltar para o inferno. No entanto, Metis diz que precisa de sua filha. Metis de repente ataca Goto e ele reage usando suas habilidades. No entanto, seus poderes são ineficazes contra Metis, então ela criativamente lhe ensina um verdadeiro sofrimento. De repente, Athena agarra a arma de Metis para ganhar tempo para Goto. Nesse momento, Goto invoca o cavalo branco para atacar Metis.
Depois disso, Metis sai dos destroços ilesa, surpreendendo Goto. Metis então pega Athena e absorve o que resta dela. Ela então se transforma subitamente em sua verdadeira forma de deusa. No entanto, Goto se recusa a recuar. Nesse momento, suas amantes chegam para apoiá-lo. Yuri e Ena então beijam Goto para revelar a fraqueza de Metis. Usando sua espada dourada, Goto ataca Metis, mas não consegue acertar. Depois disso, Metis revida, mas seu ataque é bloqueado por Erika e Liliana. Liliana então beija Goto para reestruturar sua espada. Depois disso, ele revela os segredos de Metis e quebra suas defesas. Erika então beija Goto também para reativar sua espada, então ele ataca Metis e ela se separa de Athena. Depois que todos juntam forças, Goto invoca o Javali, mas Metis o faz desaparecer. Em seguida, ela tenta reabsorver Athena, mas Goto de repente invoca Athena com um vendaval. Athena então beija Goto e reativa os seus poderes. Juntos eles atacam Menas, e ela finalmente cai com um estrondo. Depois, a escuridão desaparece e tudo volta ao normal. Athena então se despede de Goto e desaparece, enquanto Goto desmaia de exaustão. Algum tempo depois, na casa de Goto, Shizuka pergunta a Goto por que estão dando uma festa estrogênio e ele responde dizendo que não tem ideia de como se tornou um imã para mulheres. Se você chegou até o final, confunda os falsos fãs comentando: Erika está detonada. E se você gosta de resumos de anime como este, assista este vídeo aqui.